O mundo virou uma aldeia global, onde é possível comprar uma infinidade de produtos e serviços sem sair de casa. Em pouco tempo, no mesmo ritmo do avanço da velocidade na internet, fazer comércio eletrônico pelo computador vai virar ação rotineira para a maioria dos consumidores. O sinal dos novos tempos aponta que em pouco tempo as compras pela internet serão feitas pelo aparelho celular. Os clientes estão mais exigentes, comprar de qualquer fornecedor, a qualquer hora, com comodidade, e mobilidade de qualquer lugar. Com o fenômeno do e-commerce, como está acontecendo essa transformação do consumidor para o e-consumidor? E nós temos uma nova realidade no mundo dos negócios, né? Ou seja, o consumidor ele deixa de ser uma pessoa apenas passiva, ou seja, antes ele ia nas lojas físicas, ele escolhia os produtos, mas agora ele tem uma nova ferramenta em suas mãos, que é o site de buscas, são os sites de comparação de preço. Então ele vai lá, ele procura os produtos que ele quer, ele escolhe o fabricante, ele faz a melhor escolha e ele toma a decisão antes de ir à loja. Então ele, na verdade, ele vai à loja apenas para efetivar o negócio, ou muitos deles efetivam o negócio diretamente na internet. Uma pesquisa recentemente feita nos Estados Unidos mostra que 75% dos consumidores eles utilizam a internet como uma ferramenta de tomada de decisão antes de efetivar um negócio, seja ele na internet ou numa loja física. Dentro deste contexto, o que significa ter uma loja virtual para praticar o comércio eletrônico? Bem, atualmente nós temos em média 60 mil lojas praticando comércio eletrônico na internet. O fenômeno é que desse total, apenas 18 ou 20 lojas detêm 80% do faturamento do setor. Então, ou seja, as pequenas e médias empresas, elas correspondem a apenas 20% desse total, ou seja, ela está abocanhando o mercado de apenas 20%, é uma parcela muito pequena. Então, as empresas elas estão entendendo o recado, é preciso estar online para poder sobreviver nesse mercado, no comércio eletrônico, com essa evolução que está tendo. A realidade é o seguinte, um número cada vez maiores de empresas de pequeno porte está aderindo ao comércio eletrônico e a tendência é que isso mude, ou seja, aquelas pequenas, as 20 empresas que detêm a maior parcela de comercialização na internet, a ideia é que isso se equilibre. Então, há uma oportunidade de negócio, sim, investir no comércio online. Vale ressaltar os números da grande teia mundial, a www ou simplesmente a internet. Há mais de 1,4 bilhões de pessoas online, ou seja, 22% da população mundial. Mais de 500 mil pessoas entram na internet pela primeira vez. Há mais de 165 milhões de sites na internet. Hoje o Brasil já é o 6º país em número de usuários, com mais de 50 milhões de pessoas e é o primeiro no ranking latino. Mais de 24 milhões de brasileiros acessam a internet de sua própria casa. E aproximadamente 37% dos usuários pertencem à classe C. É o primeiro país em tempo de navegação, pois a média de tempo gasto pelos brasileiros é de 24 horas mês. O faturamento em 2008 fechou em torno de 8,5 bilhões de reais. Somente no primeiro semestre de 2008 foram emitidos mais de 11 milhões de pedidos online no Brasil. O ticket médio, ou seja, a venda média praticada na internet está acima dos R$300. E só em 2008 o comércio eletrônico recebeu mais de 3,5 milhões de novos consumidores.
Confira agora algumas razões que podem ser consideradas para a sua empresa se tornar online. Através do comércio eletrônico é possível mapear comportamentos do consumidor, ou seja, você tem condições de saber quais são as preferências do consumidor, qual é informações de datas comemorativas e também está fazendo um direcionamento de marketing, ou seja, uma venda personalizada até, né, um direcionamento para aquele cliente específico, coisa que hoje com uma loja física isso não é possível, você tem dificuldade de ter essas informações a não ser com um custo elevadíssimo. O segundo ponto que nós podemos destacar é o alcance de mercado, ou seja, com uma loja virtual, uma loja online, você tem a possibilidade de atingir outros mercados. Então você não está fisicamente apenas com aquele público, aqueles clientes que estão próximos da sua loja ou que visitam aquele local onde você tem a loja virtual. Então você tem aí um público que o mais diversificado possível. Então, ou seja, ela é ilimitada. Então você pode alcançar outros mercados e até oferecer outros produtos para os seus clientes, aqueles que visitam a sua loja online. Bom, o terceiro ponto que nós podemos ver aí, já linkado a esse também com a expansão do seu mercado, é a visibilidade. Então, quanto maior a sua visibilidade, quanto maior a visibilidade que você cria no seu site, você tem um maior poder de conquistar novos consumidores. E isso é muito facilitado com a internet. Então você tem vários mecanismos hoje, várias formas de fazer com que o cliente ou aquele que se interessa pelo seu produto ache você na internet. Então, ou seja, essa facilidade de se tornar visível é também um outro fator que é diferencial no mundo da internet, na prática do comércio eletrônico. O outro ponto a se destacar é o poder de resposta, ou seja, com a internet você tem a possibilidade de responder para o seu cliente de uma forma muito mais rápida, coisa que não é possível se fazer hoje com uma loja física. Então, o cliente reclamou, ele fez um questionamento, ele tem uma dúvida, então, com o menor custo de pessoas, de processo, você pode dar essa resposta para o seu cliente de uma forma muito mais rápida e muito mais ágil também. Esse é um outro ponto que a gente poderia estar destacando também. Um outro ponto também é o fortalecimento com o relacionamento do cliente. Então, nós já falamos do relacionamento, mas ainda dá para acrescentar que com uma loja online, você tendo, por exemplo, a data de nascimento do cliente, qual as datas comemorativas importantes para ele, qual é a preferência de compra dele, você pode aperfeiçoar e melhorar o seu relacionamento com o cliente. Isso vai facilitar e você vai manter aquele cliente e novos que vão chegando, você vai também tendo uma maior força de venda, uma maior capacidade de efetivar negócios com a sua loja virtual. Um ponto que esse realmente é muito evidente é a redução do custo. Ou seja, você, para ter uma loja online, o custo é bem menor, infinitamente menor do que você ter uma loja física, né? Então, com a loja física você tem outros custos, como aluguel de salas, como gasto com funcionários, e já com a loja virtual você pode minimizar isso. Então, ou seja, lojas hoje que já nascem virtual, elas têm um custo bem menor em relação a outras lojas. E hoje o que está acontecendo muito é isso. Empresas grandes estão trazendo as suas lojas, transformando as suas lojas para se tornarem lojas online, e com isso um dos objetivos principais é reduzir o custo da operacionalização da sua loja virtual. Um outro ponto que já foi falado, mas vale a pena destacar, é o alcance global. Com a loja online, você tem aí a possibilidade de vender para o mundo, né? O seu cliente não é só aquele cliente que está próximo de você ou que visita o local da sua loja. Você tem a possibilidade de vender até para outros países. Isso já está acontecendo no nosso mercado brasileiro. Um outro ponto interessante é que o cliente ele tem a possibilidade de ter maiores informações sobre o produto, coisa que ele não tem quando ele vai na loja. Então ele vai na loja, ele tem apenas ali uma caixinha onde o produto tem apenas a informação do nome do produto, fabricante, mas maiores detalhes sobre aquele produto ele não tem. E já na internet você tem a possibilidade de criar uma página para cada produto, especificar as características daquele produto, o que você vai ganhar. Então a possibilidade de você detalhar melhor esse produto é bem maior, é infinitamente maior. Um outro ponto a se destacar, e a gente poderia estar fechando com esse ponto, é que os processos envolvendo a venda são bem menores. Então, por exemplo, numa loja normal você tem que ter um gerente de relacionamento, um gerente imediato ali, tem que ter um caixa, tem que ter várias pessoas para intermediar o negócio. Já com a venda online, você tem que se preocupar muito mais com a facilidade de fechar negócio na internet do que com todos esses processos. Então, ou seja, o cliente não vai precisar de conversar com o vendedor, não vai precisar de ir no caixa pagar, então ele faz tudo isso online. Ou seja, reduz significativamente o número de processos envolvendo
desde que o cliente entra na loja até que ele saia com o produto em mãos. Então, ou seja, facilita, minimiza isso também é um grande facilitador na hora de você fazer negócio na internet. Podemos acrescentar ainda com relação ao tempo de comercialização, né? Uma loja física você tem um tempo limitado, já na internet você pode comercializar 24 horas e não há nenhum problema quando o cliente efetiva o pedido. No outro dia o proprietário da loja ou quem está responsável pela logística pode verificar os pedidos e despachar esses pedidos. Então, ou seja, o cliente ele pode comprar a qualquer hora do dia, não há limitação com relação ao horário.